Boa tarde, crianças! Como que vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma semana muito legal e muito agradável. E agora nós vamos iniciar a nossa 12ª aulinha de evangelização espírita. Já estamos na nossa aula 12 e hoje nós vamos continuar a história da aula passada sobre os pais de Jesus. E hoje nós vamos ver mais como que foi o nascimento de Jesus. Então agora, para iniciar nossa prece de início, eu peço que você feche seus olhinhos, pense em coisas boas, em coisas que deixam o seu coraçãozinho tranquilo e que deixe você muito feliz. E com esse clima, esse pensamento em paz, vamos iniciar a nossa oração. A Deus Pai e Jesus, nosso irmão. Vamos agradecer por todas as coisas boas que acontecem na nossa vida. Vamos agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos. E vamos pedir para que as dificuldades pelas quais passamos nos tragam sabedoria e entendimento. E que a espiritualidade sempre auxilie para que passemos e para que todas as pessoas que têm muitas dificuldades passem por elas tranquilas. Que assim seja. Então hoje nós vamos continuar a história do nascimento de Jesus. A aula passada nós vimos como que Maria vivia, que ela era uma moça muito boa, muito trabalhadora. Nós vimos como que eles viviam naquela época, né? Maria era de família muito simples, muito pobre. Eles tinham uma casa simples, não eram castelos, nem lugares muito luxuosos, era uma casa bem simples. Ela casou com José, que era filho de um carpinteiro, e ele também era um carpinteiro. Carpinteiros são pessoas que constroem móveis, então ele construía mesas e os objetos que se usavam nas casas naquela época. E que nós também comentamos na aula passada. Espero que você lembre certinho da aula passada. E se você não assistiu a aula passada, vai no grupinho, olha o outro vídeo que a Pro colocou lá, porque hoje vai ser a continuação daquela aula, ok? Então nós vimos muitas coisas sobre a vida de Maria. E nós vimos que depois que eles haviam se casado, Maria e José, teve uma manhã que Maria recebeu uma surpresa muito agradável. Ela foi recebida por Gabriel. Gabriel entrou em seu quarto, uma luminosidade muito forte, e anunciou que Maria estava grávida do menino Jesus. Maria ficou muito feliz, foi e contou para José, que também ficou muito feliz. E hoje nós vamos ver a continuação dessa historinha. Enquanto aguardavam o nascimento do filho, Maria foi preparando algumas peças com carinho para envolver o nenê. José, por sua vez, na oficina de carpinteiro em que ganhava o sustento do lar, foi preparando um bercinho de madeira para que seu filho tivesse onde dormir. Os meses passaram. Quando faltavam alguns dias para o filho de José e Maria nascer, o governo decretou um recenseamento, isto é, a contagem de todo o povo. Por razões determinadas pela lei, Maria e José precisaram ir até Belém, cidade de origem da família de José, a fim de se apresentarem e serem registrados, ou seja, eles precisavam ir até Belém para que eles fossem contados. Então, o que aconteceu? A Maria e o José, eles foram se preparando para o nascimento de Jesus. E a Maria foi preparando algumas pecinhas para ele se vestir, alguns mantinhos, e José foi preparando algumas coisas para o bebê, igual o berço, o lugar onde ele iria dormir. Então, ali perto do nascimento de Jesus, alguns meses antes dele nascer, o governo decretou que todas as pessoas deveriam ser contadas para saber mais ou menos quanto que estava a população de cada lugar.
E José e Maria tiveram que ir para Belém. Eles moravam em uma cidade que se chamava Nazaré. E eles tiveram que ir até Belém, porque lá era a cidade de nascença de José. Então, eles foram até outra cidade naquela época, lembrando que não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha trem. Eles iam a pé, às vezes com alguns animais, dependia da situação financeira de cada pessoa. Como Maria e José eram pessoas simples, pessoas pobres, eles foram a pé e apenas com um burrico carregando Maria, que estava grávida, né? E grávida não pode sair andando, não tem tanta força assim, ela tem que tomar conta da saúde dela e do bebezinho que está na barriga. Iniciam assim uma cansativa viagem rumo a Belém. Maria, montada num burrico puxado por José, enfrentou a poeira da estrada e o tempo. Às vezes chovia, depois aparecia o sol. Durante o dia fazia muito calor e durante a noite fazia frio. Quando inicialmente chegaram à cidade, não puderam descansar em casa alguma e todas as pensões e hospedarias estavam ocupadas por pessoas que haviam chegado antes. Depois de percorrerem toda a cidade, conseguiram abrigo para passar a noite numa gruta, um local onde se recolhiam os animais. Foi ali, naquele lugar e naquela noite que Jesus nasceu, em clima de paz, cercado pelo carinho de seus pais, de um boi que ali se encontrava, do burrico que havia servido toda a viagem. Com muita simplicidade, Jesus veio ao mundo. Para anunciar o acontecimento, uma luz em forma de estrela apareceu no céu e uns pastores, que eram homens que cuidavam de rebanhos, de ovelhas que ficavam no campo, vendo a estrela, seguiram-na, descobrindo Jesus na gruta. Algumas ovelhas os acompanharam dóceis, como hoje nossos cães nos seguem para onde quer que nos dirijamos. Então, naquela época, os pastores que cuidavam das ovelhas, eles foram seguidos por ovelhas também. Eles seguiam a estrela que levava até a gruta onde Jesus havia nascido e as ovelhas iam acompanhando eles. Como hoje em dia os nossos bichinhos, os nossos cachorrinhos, gatinhos nos seguem para onde quer que vamos. Da mesma forma que anunciou os pastores, a estrela motivou 3 pessoas muito cultas de lugares muito distantes que viessem igualmente visitar o menino tão importante. Essas pessoas eram chamadas de magos, porque haviam estudado durante longos anos e conheciam a arte de curar enfermos, como os médicos, além de outras tantas coisas. Para demonstrarem sua alegria pelo nascimento do menino, presentearam-no com pequena quantidade de ouro, incenso. O incenso é como um pozinho assim aromático que ele serve para deixar o ambiente agradável, cheiroso, e era muito importante naquela época. E mirra, que é como se fosse um perfume. Mais tarde, a família retornou a Nazaré. Foi na pequena Nazaré que cresceu Jesus, uma criança meiga, linda, sempre disposto a ajudar quem quer que fosse. Com toda a dedicação, ajudava o pai na carpintaria, fazendo bancos, mesas e outras coisas. E ajudava também a sua mãe nas tarefas domésticas. Buscava água na fonte, pois como vimos anteriormente, como nós vimos na aula passada, não havia água encanada nas casas. E era preciso manter sempre cheio os vasilhames com água limpa e fresca. Aos viajantes da estrada, exaustos, Jesus oferecia água, minorando-lhes a sede depois de quilômetros e quilômetros de andanças a pé. Como a professora já comentou, não havia carros, não havia ônibus,
Não havia trem, não havia uma forma fácil de se locomover, era geralmente a pé que os viajantes andavam. Distribuía ainda aos pobres o alimento, o agasalho e a palavra de carinho e conforto. Então Jesus era uma criança muito boa. Ele não só ajudava o seu pai na carpintaria, a sua mãe com as tarefas domésticas, como ele ajudava as outras pessoas, os viajantes que passavam ali. Ele oferecia água, ele oferecia comida aos pobres que não tinham o que comer. Então Jesus era uma criança 10, hein? É algo que nós temos que olhar para nos espelharmos também, para servir como exemplo para a nossa vida. Nas brincadeiras com meninos de sua idade, com seus amigos, mostrava-se gentil, não se permitindo jogos que de qualquer forma pudessem vir a prejudicar a natureza. Quebrar galhos, ferir as árvores, arrancar flores, matar os animais, passarinho ou maltratar qualquer tipo de animalzinho, ou até mesmo seus próprios amiguinhos. Então Jesus ele tinha amigos, ele brincava com outras crianças, mas ele não gostava de brincadeiras maldosas. Então ele respeitava muito a natureza, os animais, as árvores, as plantas, assim como ele respeitava também os seus coleguinhas e os seus amigos. Quando Jesus completou 12 anos, seus pais o levaram a Jerusalém, cidade onde costumava o povo judeu celebrar suas festas religiosas. Lá chegando, foram ao templo, onde os sacerdotes, entendidos das leis sagradas, transmitiam seus conhecimentos. Ao final da tarde, após as festividades, voltaram para casa. Pela estrada iam as famílias amigas, conversando alegremente. Foi então que Maria e José notaram a ausência de Jesus. Aflitos, pensando que algo de ruim pudesse ter-lhe acontecido, voltaram a Jerusalém. Procuraram-no por toda parte sem conseguir encontrá-lo, sempre mais preocupados. Lembraram de retornar ao templo e, surpresos, avistaram Jesus entre os sacerdotes, que se mostravam impressionados com a sabedoria daquele menino, que lhes falava com tanta sabedoria a respeito de coisas que eles próprios não estavam habituados a escutar. Era um garoto sábio e humilde. Depois desse episódio, Jesus retorna a Nazaré com seus pais, prosseguindo seu crescimento normal no seio da família, sempre prestativo e obediente. Que história mais incrível de Jesus, não é mesmo? Jesus, ele era uma pessoa muito boa, uma criança muito legal, muito bacana. Ele ajudava as outras pessoas, ajudava seus pais, respeitava todas as pessoas ao seu redor. A sua mãe, o seu pai, os viajantes que passavam ali ao redor, né, do local onde ele morava, as pessoas pobres. Jesus também respeitava a natureza, os animais, todas as criações de Deus. Lembra que lá no começo, nas primeiras aulinhas, a Pro sempre comenta sobre o respeito que nós temos que ter com a criação de Deus, nosso Pai? Pois é, Jesus respeitava muito todas as criações de Deus, que é a natureza, as pessoas, ele ajudava e ele era uma pessoa muito boa. E além de ser uma pessoa muito boa, Jesus era uma pessoa muito sábia, muito inteligente, tanto que os doutores da lei, né, que eram os sacerdotes, que eram pessoas que haviam estudado por muitos e muitos e muitos anos, ficaram impressionados quando Jesus veio a conversar com eles. E eles começaram a conversar com uma criança de 12 anos e eles ficaram muito impressionados com a sabedoria de Jesus. E quando Maria e José vieram atrás de Jesus, né, que eles estavam preocupados porque Jesus havia ficado para trás, ele havia ficado com os sacerdotes conversando, e daí eles viram que Jesus estava ali, naquele momento, conversando com pessoas que eram tão sábias e tão inteligentes, e ele se mostrou ser uma pessoa extremamente sábia e inteligente. Nós sabemos que futuramente Jesus, né, realmente mostra toda essa sabedoria e todos os seus ensinamentos que nos ajudam até hoje em dia.
Então, hoje nós terminamos sobre o nascimento de Jesus. Nós comentamos um pouquinho. Se vocês terem dúvidas, mandem para a Pro. Mas eu imagino que nós já comentamos também em outras aulinhas sobre isso. E é uma história bem conhecida. E nós também comentamos sobre a infância, que é um período muito interessante. A infância de Jesus, que era mais ou menos quando Jesus tinha a idade de vocês. Que ali ele tinha 10, 11, 12 anos. E vocês são um pouquinho mais novos, mas mais ou menos a mesma idade. E como que Jesus era quando ele tinha a idade de vocês. Então agora nesse momento vamos encerrar a nossa aulinha com a nossa prece final. Oração pela paz. Jesus, a Bíblia diz que o Senhor é o príncipe da paz. Eu gostaria que a paz reinasse em nosso meio. Para que a paz exista, é preciso que cada um de nós faça a sua parte, e eu quero fazer a minha. Vou respeitar os outros, não promoverei brigas. Quando eu ficar nervoso, vou pensar antes de agir. Peço que a paz possa abraçar todo o mundo, que não seja mais guerras e que todas as pessoas se amem cada vez mais. Que assim seja. Muito obrigada por ter participado da nossa aulinha. Eu espero você semana que vem para a continuação da história sobre Jesus. E não esqueça de fazer a atividade que a Pro vai deixar aqui embaixo. Um beijo e até sábado que vem.